Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: políticas públicas sobre drogas, prevenção e o papel da família no processo de conscientização. Para isso temos um convidado especial que dedica sua vida a essa causa. Isso mesmo, nosso convidado de hoje é Marcelo de Miranda Rodrigues, assistente social com vasta experiência na gestão de políticas públicas e atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele é presidente do Comuda, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool de Volta Redonda, titular do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas e membro da Associação Brasileira de Estudo do Álcool e Outras Drogas, ABAD. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Circuito pela Vida. É um grande prazer estar com vocês hoje, nessa noite, no Circuito pela Vida. Agradeço o convite, agradeço esse momento especial na nossa vida para que a gente possa conversar sobre um tema muito complexo, um tema que nos traz uma reflexão da nossa vida, como a gente vai conduzi-la, a forma que a gente vai tratar esse tema sobre drogas, sobre a política do Conselho. Apresentando para vocês, eu sou o Marcelo, como você bem disse, Marcelo de Miranda Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool. E o importante também pontuar que nós também somos membros da CEPOPED, que é o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas no Estado. Isso é importante, que Volta Redonda, na nossa região do Vale Paraíba, é a única cidade que tem assento. E hoje nós temos feito um trabalho de enorme relevância, não só eu, como também a doutora Neuza Jordão, a nossa secretária da CEMAPRED. Nós temos avançado bastante no estado do Rio e Volta Redonda tem contribuído muito. E é um grande prazer estar essa noite com vocês. Ficamos muito felizes, Marcelo, com a sua participação. Eu gostaria de iniciar pedindo para que você explicasse exatamente o que é o Comuda e qual a sua importância. Sim, o Comuda, o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool, é um órgão coletivo com a participação do poder público e a sociedade civil. Ele foi criado no dia 9 de janeiro de 2004 para a implantação de políticas sobre drogas em Volta Redonda, no nosso município. Ele também é composto por 22 conselheiros, sendo 11 governamentais e 11 não governamentais. E é um grande prazer, a gente sabe já de nosso conhecimento que a Associação dos Aposentados, pelo seu trabalho de excelência nessa área de cuidados, de prevenção, não só na parte da psicologia, da nutrição, mas também com os médicos, está sendo uma enorme contribuição para o nosso trabalho. Parabéns para vocês, tá? Do Circuito pela Vida, e tenho certeza que nós vamos avançar bastante na política, nos direitos sociais, na psicologia. Tenho certeza que cada vez mais nós vamos estar sempre juntos. Marcelo, muitas pessoas não sabem como teriam a possibilidade de participar do Comuda, né? Quem pode se envolver? Quais são os documentos necessários para compor as cadeiras na representação da sociedade civil? Bom, os documentos necessários para inscrição no Comuda são o relatório das atividades desenvolvidas em 2024 e 2025. É sempre um ano antes, né? Como a gente está no início, então a gente pede o relatório de 2024. Cópia autêntica do CNPJ. Cópia autêntica. Cópia do Estatuto da instituição. Cópia do regime interno. Ofício indicando o titular e o suplente. Nós temos reuniões sempre uma vez por mês presencial, fora as ordinárias, né, para a gente tratar de assuntos em relação às assembleias, em relação às demandas, aos programas de prevenção, tudo aquilo que a gente aprova junto com o governo municipal. Simplesmente, vou repetir, relatório das atividades do ano anterior, nós estamos em 2025, a gente pede 2024. Cópia autenticada do CNPJ, cópia do Estatuto, cópia do regimento interno e o ofício indicando para a gente fala assim, quem vai ser o titular, quem vai ser o suplente. Na ausência do titular, o suplente tem que participar. E a gente fala assim, algumas regras. 3 faltas sem justificativa, a gente substitui por outra instituição. Onde ocorre, Marcelo, essas reuniões? Tem sido sempre
na SMAC, no auditório, SMAS agora, né? Secretaria Municipal de Assistência Social, sempre lá com a secretária que nos ajuda, nos cede o espaço. Quando na Secretaria de Assistência Social, é no próprio auditório da Prefeitura. Muito importante, já tive o prazer de pertencer a esse grupo aí, enquanto estive atuando, né, dentro uma das secretarias aqui da Prefeitura do município. Marcelo, a gente percebe que muitos pais têm dúvidas de como conversar com os seus filhos sobre álcool, sobre as drogas. E o que você acha que seria melhor para iniciar esse diálogo intrafamiliar? Então, vamos começar. A gente sabe que droga, como toda substância natural ou produto químico em contato com o organismo humano, atua como depressor ou estimulante ou perturbador, alterando, a gente fala assim, o funcionamento do sistema nervoso central, provocando mudança no humor, na cognição e no comportamento, podendo causar dependência química. Primeiramente, que a gente precisa entender, conversando com os pais e com os jovens, que existem algumas fases da dependência química. Primeira fase, a gente fala experimentador, experimentar. O ideal não seria experimentar, vamos puxar esse gatilho. Mas existe essas fases. A pessoa, por curiosidade, quer experimentar a droga. Ou por querer pertencer a um grupo de amigos, isso, alguma coisa, né? Nesse exatamente. A segunda parte, a gente poderia falar assim, é o uso ocasional. Carnaval, vou usar álcool, vou beber, vou usar outras drogas. E segundo é o uso habitual, que dá um hábito. Todo dia a pessoa sente essa necessidade de usar droga. E dali para a dependência química é uma linha tênue, é uma coisa de frações. Ele já está perdendo o controle. Da maconha recreativa, né? A pessoa vai criando aquele hábito e acaba, né, se tornando um dependente, né? Porque tem essa defesa, né, da maconha recreativa. A gente já teve aqui com alguns adictos e eles falaram, olha, essa história, né, da maconha recreativa, ela é uma porta de entrada mesmo. No lugar que você vai para comprar a maconha, você vai e tem acesso a outras drogas. Então acaba que, né, você quebra aquela barreira de ir nesses lugares, então aquilo começa a se tornar uma coisa natural, né, uma coisa normal para você. Então essa preocupação de quando se torna um hábito, mesmo que a pessoa defenda essa tese do uso recreativo, né? Isso, eu vou só fazer um parágrafo, né? Não existe droga recreativa. Existe o uso recreativo. O uso recreativo. Mas a droga recreativa não existe. Desculpa, eu quis dizer assim, isso mesmo. O uso recreativo. Essas pessoas que querem experimentar, o ocasional, querem ir para uma festa, para um baile. Isso é muito perigoso. Mas a gente sabe que a maioria dos pais sabe muito pouco sobre o álcool e outras drogas. Talvez tenha alguma experiência própria, geralmente na forma de memórias vagas, de que quando eram adolescentes ou quando tinha em torno de 20 anos. Mas, na verdade, grande parte do conhecimento que possui foi obtido por meio de amigos ou da mídia. A gente fala assim, né? Não existe a grande veracidade. Às vezes a gente é induzido a alguma mensagem subliminar, principalmente para os adolescentes e os jovens. Esporte, alegria, festa de aniversário, tem que ter bebida alcoólica. Será que realmente a gente faz a pergunta, para a gente ser feliz, a gente precisa fazer uso de bebida? Como a gente está passando essa imagem para os nossos jovens, para as crianças? É uma reflexão muito importante. É importante, né, é importante. É claro que fica difícil para um pai que deseja o melhor. Às vezes os amigos informam, igual a gente fala, maconha é natural, no álcool você vai tomar uma só, não vai te fazer mal não. As informações, álcool faz bem, maconha é medicinal. Será que essas informações realmente são verídicas? Estão passando de pessoas para pessoas, mas não tem um estudo. E a gente pode dizer assim, o amigo não quer o mal do amigo, mas porque ouviu na internet, porque ouviu no filme, ou porque o pai não soube explicar. Sim, eu acho que é realmente natural, eu tomo como remédio, mas e aí? É uma droga ilícita. Às vezes os pais tentam usar algumas táticas de choque,
né? Quando, né, com um filho, de tentar assustar, né? Como se fosse aquele choque mesmo com a criança ou com o adolescente. O que, né, você, enquanto presidente do Comoda, acha? O que você tem para falar sobre isso? Então, eu costumo falar assim, porque a gente vai um pouquinho diferente do pessoal da segurança. Eu sou assistente social, trabalho mais a sociabilidade amorosa, entender que o álcool está inserido no contexto da história universal dos homens. A gente fala 5 mil anos já existiu o ópio, que era utilizado como medicamento. Depois o álcool há 3 mil anos, a maconha 2 mil, alguma coisinha. Então já vem inserindo nesse contexto nosso que a gente fala social, o uso de álcool e de drogas. Mas a gente fala assim, a vida social ela evolui. Antes a gente não tinha um conhecimento e as pessoas utilizavam inicialmente como medicamento, depois passaram a usar para diversão e depois viram as consequências. Então, voltando à sua pergunta, a gente precisa começar a entender como o álcool pode estar nos atrapalhando na nossa vida. Aquilo que você falou da pressão, né? Eu falei da tática de choque. Muitas vezes tática de choque e a pressão. A pressão, isso que eu queria, da pressão dos pais. Os pais, ou alguns palestrantes, vão colocar lá imagens da pessoa definhando, da pessoa cometendo um suicídio, uma pessoa que foi presa, uma pessoa que sofreu um acidente grave. A gente vê aquela destruição, a gente vê aquelas fotos tristes, né, do Marlboro na cama, aquelas coisas. A grande verdade, isso o impacto não tem atendido a nossa expectativa. Você sabe por quê? Você vai falar para o jovem que o álcool mata, que o álcool faz mal para a saúde, mas ele vai ver todo mundo sorrindo, todo mundo rindo, todo mundo usando, então vai ter uma grande controvérsia. Você entendeu? Se o pai fizer pressão, e você vai fumar maconha, você vai morrer, você vai fazer isso, vai acontecer aquilo, vai ser aquela pressão que não vai fazer, sabe? Porque ele está vendo os amigos usando e estão alegres. Porque estão no início. O pai precisa buscar informações para conversar com carinho, com atenção, com fortalecimento que a gente fala do vínculo familiar, entendeu? A família mais forte, para ela poder estar conversando e eles juntos. O pai dando limite sempre, tá? O pai não é amigo, o pai é pai. Precisa dar limite, principalmente para adolescente. Principalmente para adolescente. Então ele precisa conversar e esclarecer. Você entendeu? Primeira vez que eu uso uma carreira de cocaína, eu senti super-herói, eu senti que eu sou o cara, inteligência, rapidez, agilidade. Aí a segunda vez eu não vou sentir a mesma... os mesmos emoções, os mesmos prazer. Aí eu vou ter que aumentar um pouquinho mais, não uma carreira e meia, 2 carreiras, daqui a pouco 3, 4, aí você começa a caminhar para dependência química. Aí você já não consegue mais ficar um dia sem usar. Você tem que usar 1, 3, 4, 5. Aí vai aumentando, porque o nosso corpo desenvolve, né, doutora? Desenvolve a tolerância. Uma carreira só não vai fazer mais efeito. Então você quer 2, 3, 4. É isso que tem que ser explicado pelo especialista, os pais buscarem conhecimento, explicar, sentar. Isso é interessante, tá? Essa pergunta que você fez é ótima. É ótima. Existe um olhar, Marcelo, em algumas questões que a gente já verificou, de que há uma percepção de que o bairro onde eu vivo pode determinar o tipo de droga que o meu filho vai vir a consumir. Sim, sim. E a gente percebe isso muito voltado aos bairros periféricos, né? Você pode refletir um pouco com a gente sobre isso? Em parte, né, a gente pode dizer assim que todos esses fatores podem diferenciar. Vou explicar para vocês. 3 fatores. Primeiro, disponibilidade. Segundo é curso e aceitação cultural do uso de drogas pelo grupo de colegas. Você falou do bairro de periferia, por exemplo. Alguns bairros, a gente pode pensar assim, onde o pessoal gosta... Vou dar um exemplo, tá? Para não colocar nenhum bairro, para ser bastante respeitoso, né? E ético, né? Claro. A gente fala assim, é um bairro, por exemplo, onde as pessoas gostam de curtir o skate, gostam de
de se reunir ali, aquela turma, onde eles gostam de usar um baseado, uma maconha. Então, se é um bairro onde as pessoas usam no futebol, ou no skate, ou no rolê, usam muito maconha, onde que a disponibilidade é fácil, a tendência, se você morar nesse bairro, ser a primeira droga que vai ser apresentada para o seu filho. Não só pelos amigos, mas... E ele vai achar que natural, que toda hora ele passa. Né? Toda hora ele passa, mesmo que é o custo que é baixo, a disponibilidade e a facilidade. A facilidade. Vai ser diferente, por exemplo, um bairro que você for um bairro de baixa renda, dificilmente você vai encontrar heroína, êxtase, drogas caríssimas. Vão ser voltados mais aos ambientes com uma sociedade com uma renda maior, né? Periferia, poder aquisitivo maior. A tendência você vai ver eles usando maconha e usando álcool. Álcool, que a gente pode dizer assim, né? De baixa qualidade, né? Nós temos grandes informações. Você falou num ponto muito importante, que seria a minha próxima pergunta. Essa exposição que nossos filhos vão ter a amigos que têm esse acesso. Normalmente, né, que a gente percebe até nos outros podcasts, sempre foi um colega que mostrou, que chamou, a gente tá indo, você quer ir também. Então, assim, como que os pais conseguem colocar, né, esse limite, ou conversar, abordar isso, que não é aquilo, você pensa que seu amigo é seu amigo, mas ele não é. O adolescente, ele não escuta, né? Ele acha que o pai tá errado, que ele tem a cabeça... Eu sei o que eu tô fazendo, né? São as frases clássicas. A preocupação dos pais é sempre essa, né? Às vezes você fica pensando, tem traficante na porta da escola, tem na esquina, que droga toda hora é disponível, você entendeu? E os jovens também, às vezes, têm esse pensamento também. Esse pensamento é um pensamento que parece assim, que a gente solta um fake e fica. Que a gente fica morrendo de medo na escola. Tem traficante na porta da escola, seduzindo criança para usar, querendo colar adesivos com LSD, né? Ou colocar uma coisa na bebida, vendendo droga. A gente fica muito assustado. A grande verdade, a gente vai ter que ser sincero. Eu falo por Volta Redonda, nós temos uma frente de segurança, a gente fala a guarda escolar, não só a municipal como a polícia militar, que atua, que isso não acontece na nossa cidade. Aí tem um fenômeno que a gente não conhece, que vocês não conhecem, mas que o nosso estudo, com a nossa pesquisa, com o nosso trabalho de campo, nós já observamos isso conversando com jovens em nossas palestras. Como é que você conseguiu droga? Às vezes eles falam, vou pedir para um amigo conhece um traficante, e esse amigo traz pra gente pra festa. Mesmo é assim? Pô, mais interessante. Mas assim, esse amigo seu, ele ganha pra ir buscar? Não, a gente dá nada não, ele usa com a gente. Você entendeu? Mas tem mais alguma coisa, às vezes eles falam, eles se abrem. Eles falam, não, ele fala que ele ganha, que ele não ganha dinheiro nenhum não, também que ele gosta de usar, ele é um usuário, mas que ele ganha toda vez que ele vai lá buscar, ele ganha uma dose do traficante. Aí que está um alerta para os pais. Às vezes a gente fica preocupado com o filho dos amigos, né? A gente fala assim, com o amigo do nosso filho, perdão, que ele está influenciando. A grande verdade não é bem assim não. Não é bem assim não. Porque a forma deles agirem é diferente. É diferente do que a gente imagina. É muito diferente. Às vezes um amigo, ele não quer o mal do amigo, né? Ele fala assim, você tem certeza que você quer usar? Você já viu os riscos? Porque sabe que é uma droga ilegal. Então ele não quer botar um amigo que chega lá assim, mais novinho, verdinho, na furada onde já tem um pessoal mais maduro. Que já usa droga, já tá um pouquinho mais assim. A gente fala, é triste falar isso, né? Mas experimentado, né? É triste, né? Porque uma hora a casa vai cair pra isso, mas tudo bem. Mas estão achando, porque tá na lua de mel. A lua de mel é difícil, tá amando, não tá dando consequências ainda, tá no uso que a gente fala ocasional ou habitual ainda. Síndrome do ainda não é um dependente crônico, dependente químico, ainda, mas tá caminhando. Então ele fala, mas você tem certeza? Isso aí dá dor de cabeça, tá? Tem que ser... Eles avisam. Não, mas eu quero experimentar. Alerta, né? Alerta. O amigo às vezes não quer o mal, a gente criamos isso, a gente não sabe nem de onde que saiu isso, sabe? Porque fica passando. Aí a pressão dos amigos. O amigo não força o outro, não quer.
Às vezes o próprio nossos filhos é que vão perguntar, eu queria usar, eu queria experimentar, como é que eu consigo? Aí a gente fala assim, já é orientação tardia. Eu já vou me adiantando, né? Tem algumas orientações, eu gosto muito do Paul Dillon. O que seus filhos precisam saber sobre drogas. Ele é um professor na Austrália e ele usa umas técnicas muito interessantes. Eu tenho estudado bastante ele é professor, e ele utiliza a técnica de sim. Ele fala que a gente tem que começar a preparar com mensagens positivas as crianças. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde pede para orientar a partir de 5 anos. Então, o que acontece? Por exemplo, você vai dar um remédio para sua filha para dor de cabeça. Então, você tem que ler a bula para a sua filha. Está com dor de cabeça, a dosagem é essa, tal. Em caso de reações adversas, parar o medicamento. Ou em caso de intoxicação, levar a bula, chamar o médico, socorro, tal, aquela coisa toda. Vem orientações. Quando você lê aquilo para uma criança, você vai tomar assim. A pediatra passou. A médica passou, vamos ler a bula aqui, assim. E pede para ler, principalmente para as crianças que não sabem ler em voz alta. Sim. E explica direitinho. É um remédio? É uma droga. Legal, nunca ouvi falar isso. Exatamente. O pai já começa a conversar e já começa, a gente fala assim, a buscar esse contato, essa troca de confiança. Porque quando for falar de droga, ele vai pegar carona, já vai ter uma memória afetiva sobre os remédios. Porque a pessoa usa. Quem usa droga, ninguém quer martelar o dedo, porque dói. Porque dá prazer, gente. Dá prazer. Então a gente precisa dar limites e orientar e esclarecer. A nossa conversa aqui não é para a gente agredir a consciência de ninguém, mas alertar os equívocos, principalmente para os pais, principalmente para os nossos amigos. Eu tenho certeza que esse também é o objetivo do Circuito pela Vida, é a gente trazer informações científicas. Isso é muito legal. É fundamental, né, Marcelo? Quanto mais informações a gente tiver a possibilidade de compartilhar e chegar até as pessoas que precisam entender como é essa realidade, sim, é o principal, né? E dentro desse foco, eu gostaria que você pudesse falar como os pais podem vir a apresentar o álcool para os seus filhos, mas de uma maneira responsável. Essa é uma boa pergunta, Marcelo. Só complementando o que a Angélica está falando, eu tenho filho adolescente, né? Então a gente o tempo inteiro se questiona. E eu já vi pais falando assim: vai experimentar, mas vai experimentar do meu lado, né? Como se isso... Eu não sei, às vezes você, né, enquanto a pessoa é uma pessoa adequada para responder isso para mim. Aqui, agora como pai, nem como nutricionista, né? Como pais de adolescente. Porque a gente fica assim, né? Eu mesmo passei por uma situação em que meu filho tava numa festa, me ligou: mamãe, eu posso tomar cerveja? Tá todo mundo tomando. Aí eu fiquei assim, né? Sabe quando você não espera aquilo e você não sabe como responder? Então eu acho que essa dúvida é dentro do que ela falou. Eu tô colocando a minha experiência pessoal, real, e que com certeza muitos pais que estão nos assistindo vão se identificar com essa pergunta. Você não espera, você acha que seu filho tá novo, ele tá longe de você, e aí você fica assim: se eu falo que não... Tá todo mundo experimentando, eu deixo, eu não deixo. Então realmente é uma pergunta, né, que a gente fala assim, difícil pra gente responder, mas vou utilizar a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 3, tá? Garantia de direitos, desenvolvimento, que a gente fala social, intelectual, físico, moral, espiritual, garantir, tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E no Estatuto da Criança e do Adolescente, também no artigo 123, tá também que a gente não pode permitir, facilitar ou vender bebidas alcoólicas ou drogas para criança e adolescente. Se o seu menino ou menina, se for um adolescente, tiver entre 13 a 17 anos, não pode. É um estatuto, é uma lei. Não pode.
O comércio de bebidas é somente a partir de 18 anos permitido, não, né? Nem o comércio, a partir de 18 anos. A oferta também não. Você não pode ofertar, você não pode oferecer, você não pode facilitar. E você nem não pode... ser conivente. Os pais, nem ser. O pai não pode. O pai tem que ser pai, tem que ter responsabilidade. A gente fica na dúvida porque é normal. É uma droga lícita. É uma droga lícita. Antigamente meu pai me dava. Olha só, a gente fala antigamente. Hoje não temos leis. Nós evoluímos no conceito científico, cultural, em tudo nós estamos evoluindo. E a ciência médica já fala que o álcool ele causa lesões no cérebro. Ele detona os neurônios. Então, quanto mais tempo você retardar o seu filho experimentar álcool, melhor para a saúde dele, que está em desenvolvimento. Exatamente. Alguns países já estão falando da idade maior ser 21, porque já tem comprovação científica, biobank, mais de 400 mil imagens do cérebro de pessoas que fazem uso moderado, uso abusivo e as pessoas que já desenvolveram a dependência química, destruição do cérebro. A OPAS, a JAVA, que a gente fala que é uma revista americana, a BIAD, né, que atravessa a gente, a OPAS é a Organização Pan-Americana de Estudo do Álcool, de Saúde e Álcool. Então, nós já temos Biobank, que é da Inglaterra, que tem imagens, fazem pesquisas aprofundadas, já comprovaram cientificamente quem usa álcool vai ter câncer. Mulher vai ter câncer de mama, vai ter câncer de intestino, vai ter mal de Alzheimer, problemas cardíacos. Às vezes o fígado até suporta, mas o coração não. Diabetes, pressão alta. Todas essas informações nossos pais não tinham. Sim. É normal, eu sou da roça. Meu avô tomava uma caninha, mas 5 horas da manhã estava trabalhando na roça, né? E ela primitiva, né? Que era na enxada, né? Hoje não tinha ceifadora para ir lá pegar para ele, não. Tinha que capinar e cultivar. Hoje não, vão lá e faz. Era no braço. Então ele suava, saía dali, se alimentava aquela comida mais forte, mais gostosa, mais que era necessário. Aquele nível, ser nutricionista, você sabe me dizer bem, precisava de muita caloria, porque perdia muita caloria. Então não tinha efeito. Mas hoje não, hoje é muito diferente. Hoje é bem diferente. E outra, informações. Hoje nós temos informações científicas. Não sei se a gente deveria nem conversar sobre isso, mas deixa para uma próxima oportunidade. Eu vou trazer para vocês informações. Biobank na Inglaterra, nos Estados Unidos, várias instituições de grande representação científica no mundo. Todo mundo já sabe. O álcool é destruidor. Exatamente. Nosso sistema nervoso central que o diga, né? Sim. Uma dúvida comum, Marcelo, é sobre a overdose de álcool, né? Muitas das vezes, infelizmente, a gente se depara com essas situações, até em festa, né, de adolescente, dos jovens, né, de jovens adultos. E como que a gente age nessa situação? Então, temos que pensar um pouquinho sobre overdose, né? Overdose, quer dizer, intoxicação alcoólica, já está em risco. Já está em risco. Já está em risco e a gente já tem uma grande preocupação. Uma resposta, né? O nosso organismo está exatamente, num limite. O limite já é esse. Você tem noção que é uma intoxicação de álcool, assim, por exemplo, nós que somos adultos? 0,08 dl, né? A gente fala decigramas por litros em nosso decilitro em nosso organismo. Que a pessoa já tem coordenação motora, já perde a fala arrastada, já tem confusão mental, tem dificuldade para dirigir, blackout, desliga algumas partes do corpo, cérebro, a pessoa pufa, apaga, e assim por diante. Tem pessoas que às vezes até o sistema respiratório para, o coração para, a pessoa para de respirar. No caso de intoxicação alcoólica. A pergunta, a gente pensa assim, né? Como a gente vai fazer numa situação dessa? As pessoas às vezes falam assim, se bebeu demais, está tonto, bota para dormir. Leva para o banheiro para abrir a torneira, que a gente fala vomitar, ou urinar, dá bastante água, faz tanta coisa que eu falei, Jesus do céu, já deu errado. Como a gente deve fazer? Aí que está a pergunta. Primeiramente, intoxicação alcoólica. A gente vai ter que ensinar para os nossos filhos que nossos filhos, eles são muito bons, eles são maravilhosos. A gente vai se surpreender quando a gente ensina para eles como eles fazem certo.
Porque eles ficam preocupados com o amigo. Por exemplo, se você vê um amigo bêbado, o que você faz? Você vai deixar seu amigo sozinho? Você vai ajudá-lo. Você vai controlar, que a gente fala, os sinais vitais. Você, se ele for no banheiro, banheiro é o local que mais tem acidente, tá? Se ele tá tonto, uma menina tomando conta da menina, um amigo tomando, vai com ele, apoiando-se, com você escorregar. Tem muito aqui na Viva, tem muita luz, então ele pode bater a cabeça, ter um traumatismo, mas acabou com a festa, é confusão. Colocar para dormir não é a melhor coisa. Vomitar, acompanha esse, vomitar, não deixa ele engolir com vômito, que a gente fala, baixar a cabeça, ou ir pro cantinho do sofá e dormir e afogar no próprio vômito, causa morte, tá? Exatamente. Uhum. Então você tem outra coisa, se ficou gelado, se começou a ficar tremendo, se não tá respondendo, você dá um beliscão, ô fulano, vou usar meu nome, Marcelo, acorda, Marcelo. Não, pode procurar ajuda médica. Mas aí, na hora de buscar ajuda médica, eu queria conversar muito com vocês, vai ser a confiança do seu filho com você. Porque se ele chamar ajuda médica, você vai ensinar para ele. Os pais têm que ensinar. Tá bom, você vai para uma festa, mas assim, se acontecer isso, aquilo, ó, bombeiro, telefone 193, ambulância, 192, polícia, tal, você tem que passar os telefones. Senão, para quem que ele vai ligar? Pelos pais, e monitorar, né? O amigo e ligar para os pais. Pai, ó, aconteceu aqui, fulano bebeu demais, tá aqui, já chamei, tô indo pro hospital com ele. E aí depois você vai ver, filho, por que vocês beberam tanto? Aí depois você vai conversar, mas naquele momento você tem que transmitir segurança, confiabilidade, razoabilidade, conversar com ele. Porque às vezes fica com medo. E não deixar postergar a necessidade de socorro, né, Marcelo? Não Às vezes pode. Eles ficam pensando, não, daqui a pouquinho ele vai melhorar, e a gente sabe que a situação pode vir a se agravar. Então, o ideal realmente é buscar os primeiros socorros nos números de atendimento de urgência, né? E depois contactar a família, porque é importante a família estar participando desse momento. A gente precisa saber quando chamar a emergência médica. É 193 bombeiro, 192 ambulância e 190 polícia. Às vezes o jovem fica com medo, já vou me adiantar com vocês, fica com medo, pô, será que vai envolver polícia? Uhum. Polícia é um amigo, gente. Às vezes acontece por experiência própria, de relato não só de jovens, mas de policiais amigos. Às vezes acontece o seguinte, a ambulância, ó, tem um caso aqui, tem alguém embriagado, chamou a ambulância está em outro atendimento e está longe daquele local. Aí a central, ela pode pedir ajuda para os policiais. Oh, olha só, tem um jovem embriagado assim, nessa praça, caído, está com um amigo lá, assim. Vocês estão aí perto, aí vai lá dar um suporte. Mas ele não vai lá prender ninguém, chamar a atenção de ninguém. Ele vai lá para garantir a vida. Isso aqui, e vai controlar também, a gente fala, os sinais vitais. Se aqui tiver uma parada cardíaca, esses policiais são praticamente paramédicos, eles vão socorrer. Eles vão lá para proteger a vítima. E às vezes a criança, nossa senhora, se eu chamar a polícia, meu pai vai ficar desesperado, eu vou apanhar, aí não chama a polícia, não chama o bombeiro, e pode acontecer que você é tarde e o amiguinho vinha morrer. Os pais têm que conversar, por isso que não pode botar terror. A gente tem que ensinar. O diálogo é fundamental, né? Conversar com carinho, com atenção, esclarecer. E voltado ao diálogo, Marcelo, sim, a gente sabe que em muitos momentos eles fazem perguntas, né, os jovens e as crianças, sobre algumas drogas específicas. E como você acha que os pais podem vir a responder aos seus filhos sem demonstrar uma insegurança? Olha só, por exemplo, você vai perguntar, um pai pergunta o que é um êxtase, um comprimidinho, o que é uma balinha, tal, algumas drogas mais sofisticadas, farmacológicas, e o pai não sabe nem o que é isso, não é nem da época dele, Uhum. O que ele pode fazer pro filho? Que é uma técnica que eu ensino e uso também com meus filhos, com meus netos, só avô, tá? Vamos estudar juntos essa droga? Não sei. Pega um momento especial na família ali, vão sentar, computador, anota a caneta e começa a pesquisar, tal, vocês dois. Lembra do remédio? Lembra? A bula. A bula. Você lembra da vez que eu conversei com o remédio? Aqui, ó, esse aqui, pra que você vai usar? Você não precisa disso. Você vai ter reações, vai ter aumento da temperatura corporal se usar êxtase, vai sentir necessidade de hidratar.
Você entendeu? A temperatura vai subir, você não vai conseguir controlar. Então tá aqui. Vai ter paranoia, vai ter uma viagem ruim. Ele fala, é bad pitch, né? Acho que é esse mesmo. Depois eu lembro. Uma viagem ruim e depois, muitos não voltam, tá? Muitos não voltam. E a gente tem visto muitas experiências, né, Marcelo, relacionadas aos drinks batizados nas festas. Né? Esse tem sido um problema muito sério, principalmente envolvendo os jovens, os adolescentes. Né? E isso é um risco muito grande. Há alguma possibilidade desses drinks serem identificados? Então, assim, a gente fala do drink batizado, né? Meu Deus do céu, Jesus. A gente alerta sempre para os pais ensinarem para os filhos. Tá tomando Guaraná, às vezes tá na festa, não tá nem bebendo. Principalmente meninas, tá? Para não cair numa noite Cinderela. Principalmente meninas. Esses drinks batizados são para crimes, estupro. A gente fala, né? Abuso sexual. E depois a pessoa não lembra de nada que aconteceu. Primeiramente, é uma amiga tomando conta da outra amiga. É um grupinho já preparado, tomando conta do seu copo. Caso a bebida muda de cor ou sente um gosto metálico amargo, que pode ter alguns cristais de êxtase, alguma droga, que muda o sabor. Ela tem que ficar ligada nisso. Tem que ficar ligada nisso. E não aceitar a bebida de nenhuma outra pessoa desconhecida, né? E outra coisa que a gente precisa ensinar também para os nossos filhos. Às vezes nossos filhos já têm uma idade, já são jovens, 18 anos, são mais, quer sair, encontro de estudante, amigo numa festa. E às vezes essa festa vai ter bebida. Tudo bem, você botou limite? Se beber, não dirige, se dirigir, não beba. Essa é uma regra clássica que o pai tem que ensinar. Vai de Uber e tal, cuidado com excesso de bebida, não abusa, mas já sabe do socorro, entendeu? Eu não tô aqui para fazer santo, não. A pessoa vai tomar, já é adulto, já acha que tem um direito, trabalha. Quem sou eu para falar que não? Sim, bom, não experimentar, não tomar, mas já que quer tomar, que tome padrões seguros, doses seguras. Nisso, ela tem que ficar alerta com o copo, principalmente essa mudança de sabor, de gosto. Cor, o gosto, você entendeu? Que pode ter ali um cristal, ali um êxtase, alguma coisa que ela possa ficar aí, sim. Pode ficar intoxicada por uma droga e depois não sabe o que fez. Acontece muito. Chega abuso sexual, depois acorda, não sabe aonde está, aí vai fazer exame, é triste. Uma jovem, que abuso. Aconteceu, né? Você comentou muito. Um pouquinho anteriormente aí sobre essa bad trip, né? Que são as drogas alucinógenas. E como que a gente pode fazer para ajudar? Segue o mesmo padrão? Mesmo padrão, porque é uma viagem ruim. Às vezes a pessoa fica agressiva, tem alucinações, acha que tem aranha, acha que tem bichos peçonhentos andando no corpo, quer correr, aí pode entrar na frente de um carro. E às vezes essa viagem ruim, ela pode acontecer com o usuário, a gente fala experiente, que já usou várias vezes, por algum motivo, pegou uma droga modificada, alguma coisa, a gente não sabe num dia como estava o dia, como estava o espiritual dele, e aquele dia, a gente fala assim, foi um dia difícil, onde teve alucinações. Gente, bombeiro e médico. A gente não quer ninguém tenha viagem ruim, mas quem usa droga corre esse risco. Muito sério, né, Marcelo? Muito sério. E a gente sabe que a gente tem toda uma legislação, né, a lei seca, que envolve a mistura de álcool e direção de veículos automotores, que é um problema muito sério no nosso Brasil. A gente ainda tem um índice muito grande, né, de acidentes ocasionados por pessoas que tinham ingerido a bebida alcoólica. Quais são as principais penalidades relacionadas à lei seca? Então, primeiramente que a gente pode estar conversando é um alerta para os pais. É muito perigoso. Vou contar a história do guru e do sábio, né? O guru é aquele que fala o que faz e não faz o que fala. Pai bebe e dirige. Que exemplo que ele está dando para os filhos? Para sua família. E existe o sábio, aquele que faz o que fala e fala o que faz. Então o pai já tem que começar a dar exemplo. Se a gente quer evoluir moralmente, ter um país, se a gente fala saudável, a gente tem que começar a pensar nisso, nas leis, ensinar para os nossos filhos. Como é que você vai falar para o seu filho fazer uma coisa que você não faz? Guru, é difícil, você está colocando em risco a sua vida, a sua família, que você fala que ama. Quem ama, cuida.
Se eu amo meus filhos, meus netos, eu não faço para mim, eu faço para eles. Então tem que garantir a segurança, tem que garantir a vida deles. Tem que dar todos os recursos, como eu gosto de usar o estatuto da ECA, né, fundamentais para que ele tenha um desenvolvimento social, saudável, físico, moral, espiritual, tudo. Ensinar para ele regras. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo com meu afilhado. Ele chama Hugo. O Hugo é maravilhoso. Ele tem meu sobrinho e meu afilhado. Hoje ele tem 5 anos. Quando ele tinha 4 anos, fui levar ele na escola. Aí, quando já estava um pouquinho atrasado, coisa de pai, que a gente é imperfeito, mas eu aprendi, tá? Aí, quando eu estava olhando assim, um sinal amarelo, eu pensei assim, vou dar uma aceleradinha. Quando eu pensei em dar uma aceleradinha para passar um sinal amarelo, que dava tempo para outro fechar, ele, para, amarelo, tem que parar, mas tem que parar. Eu olhei para ele, picou, menino. Vermelho, passe, amarelo, pare. Alerta, pare, alerta, falou assim, e vermelho, parado. Vermelho já é parado, aí tá certo. Eu falei, onde é que você aprendeu isso, garoto? Perdão, onde é que você aprendeu isso, garoto? O que é isso? Puxou uma carteirinha de motorista da escola. Gente, 58 anos, ser educado com uma criança de 4 anos. Eu olhei para esse Jesus, menino, você é de outro mundo, você tá certo. Depois disso eu parei, toda vez que eu vejo sinal amarelo, parece que a voz dele vem no meu ouvido. A gente se educa, a gente evolui. Você entendeu? Nunca mais eu fiz isso. Foi uma vez que são amarelo, eu já lembro da voz do Jesus. É verdade. 4 anos nas escolas tá ajudando a família, tá ajudando a educar, trazendo conceito de segurança, de amor, de limites. Você entende? Isso tudo nossos filhos estão aprendendo nas escolas. Agora basta nós, pais, também começar a dar exemplo, né? Exatamente. Começar a nossa ficha a cair, né? Não é mais daquela época do meu avô que podia fazer isso, podia fazer aquilo, que não tinha lei de trânsito. Outra coisa, direção é 0. É 0. Você vai dirigir, não beba. Não corra isso. Vou tomar meia latinha de cerveja, você não sabe o teor que tem naquela bebida, se tem um controle, você vai fazer o bafômetro, você vai dar lá 0,3, que é a tolerância, se eu não me engano, você vai ser enquadrado. E existe, Marcelo, o bafômetro e o drogômetro. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse... Então, o drogômetro já, na Europa já é utilizado. No Brasil fizeram alguns testes no Sul. No Sul já tem alguns testes, já foram feitos já. E é muito interessante, foi ótima sua pergunta, porque a gente passa assim, para os jovens, né? Principalmente aquela menina, aquele menino que a família de classe média faz de tudo, né? Tá fazendo medicina, a gente quer dar, né? Um quer ser médico, nutricionista, psicóloga, quer dificuldade, né? Faculdade. Minha filha, por exemplo, foi estudar no Paraná, na Faculdade Federal do Paraná, amei aquela cidade, 2 vizinhos, a gente fala padrão, valeu a pena o investimento. Minha menininha Marcela, então hoje tem 27 anos. Mas, assim, a gente precisa conversar com o jovem, principalmente quem está na fase de estudante, universitário, é porque o drogômetro é muito sério, ele vai chegar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma menina estudiosa, mas tem uns amigos lá que usam maconha, e de vez em quando ela usa também para dar uma relaxada. Aí no dia que eles marcaram a festa, ela, certinha, seguiu a orientação dos meus pais. Eu vou sair, vou levar a turma, não vou usar álcool, que eu vou dirigir, eu que vou ser o responsável hoje e tal, aquela coisa toda. Aí para na lei seca. Nisso vem aquele cachorrinho lindo, maravilhoso. Hein? Aí tem alguém dentro do carro que usou maconha no cheiro, ficou impregnado na roupa. O cãozinho fica lá bonitinho, né? E para do lado daqueles jovens. Aí o policial já vem e fala assim, ó, você vai fazer um teste. Aí faz um teste rápido, já tem teste rápido, você entendeu? Um exame de sangue. Isso detecta que ela usou maconha, porque ela usou maconha há 2 semanas atrás. E o teste pega 3 a 6 meses. Ela vai ser enquadrada e vai responder. Que ela não ela usou naquele momento, ela não estava nem sob o efeito da maconha, mas ela usou semana passada. E aí? Até que ela vai explicar, não vai, é exame de sangue, vai lá, vai detectar como se ela tivesse usado naquele momento. Olha que situação. Aí amanhã essa mesma jovem
tá para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos ou numa faculdade na Europa, vai estar lá respondendo um processo que estava dirigindo sob efeito de maconha. Mas não vai conseguir visto nunca. Sim. Tem que pensar nos futuros, a gente tem que conversar o risco que eles vão assumir. Você anda com amigo, né? Tá aí no carro, né? A hora que parar, caso você fez uso, vai dar um exame de sangue, e aí como é que vai ser? Pai, mas eu não uso. Eu uso de vez em quando, que me dá vontade. Tá bom. É difícil. Isso são coisas que a gente já tem que começar a conversar e preparar nossos filhos. Exatamente. Orientando, não agredindo, conversando. Você vai assumir esse risco? As consequências são essas. É o limite. É a verdade. Sim. O melhor método sempre vai ser o diálogo. Seu sonho não é ser médico? Você não quer ir fazer um intercâmbio? Você não quer ir intercâmbio na Europa? Você não quer ir para o Canadá, para os Estados Unidos ou para Cuba? Seja para onde for. Como é que você vai conseguir um visto se você está respondendo um processo na polícia por dirigir sobre efeito de droga? Muito sério. Você mencionou há pouco, Marcelo, sobre a síndrome do ainda, né? Isso. E como ela está relacionada às fases da dependência química? Então, ainda é assim, porque é aquelas fases que eu falei para vocês, né? A gente usa experimentar, quer experimentar, curiosidade, quer experimentar. Não existe pressão de amigos, tá? Eles querem mesmo, tá? Já caiu por água isso, não existe pressão de amigo não. Amigo eterno, desejo bem. Essa fase mesmo é de experimentar, aí depois quer o seu ocasional, época de carnaval, festa, baile, a gente fala um show, um rock, um samba, um pagode, a pessoa quer utilizar. E a gente fala o habitual, todo dia a pessoa sente necessidade de usar droga. Ainda não se tornou dependente químico, mas vai se tornar. Se continuar nessa embarcação, vai. Porque daqui a pouco ele vai perder o controle da vida dele, vai perder as responsabilidades de emprego, horário, vai começar a ficar nervoso, agitado. Aí você já viu, né? É isso mesmo, né? Aí só o circuito da vida para ajudar, né? Estamos aqui para isso. O circuito da vida é importante porque muitos precisam de tratamento de ajuda. Nós estamos falando muito em prevenção, mas prevenção para aqueles que não teve contato ainda. Só para mim já pegar um pouquinho da carona, eu fico vendo as pesquisas, até do Paul aqui ele fala também sobre muito, eu também já vi algumas pesquisas na BIAD, 1/3 das pessoas, dos adolescentes, usam álcool, ou já tiveram contato com alguma droga, e os 2/3 que não tiveram. Aí os jovens falam, mas tem maconha e droga em todo lugar, todo mundo usa. Aí eu pergunto assim, seu pai usa? A sua mãe usa maconha? Seu tio assim usa? Que dia que você viu a última vez alguém usando alguma droga ilícita? Tem 3 semanas. Você entendeu? Então você está falando que todo mundo usa, então quer dizer, em palestra eu já até fiz isso. Então quer dizer, aqui tem 100 pessoas, está dizendo que essas 100 pessoas que estão aqui utilizam? Não é isso. Não é isso, porque a gente cria essa coisa, esse demônio. Né? E aí o jovem vai na onda. Todo mundo usa. Quer dizer que o seu tio usa, que isso fulano. Aí cita as pessoas que a gente fala tão bem. A gente entende que a família e a espiritualidade ou a religião, de alguma forma, né? Ela serve como uma vacina. Sim, protege para esses jovens. Há pouco tempo, acho que eu já comentei isso até num outro podcast, né? Tava estudando um artigo, um documento que a nossa excelentíssima psicóloga me passa sempre uns materiais para eu estudar. E eram 12 passos para você manter, né, os jovens e crianças longe das drogas. Não lembro bem o título, mas são 12 passos para, né, nessa prevenção e conscientização. A maioria dos passos era com a família ou com a espiritualidade. Refeições com a família, momentos de lazer com a família, esse vínculo o tempo inteiro de olhar dever dos filhos, ver se eles estão... Quer dizer, tudo isso é a presença da família. Olhar se ele está fazendo dever, de vez em quando levar ou buscar na escola, a questão de agir, trabalhar junto em algum projeto social,
Sim. frequentar alguma religião, qualquer religião ou qualquer espiritualidade que seja, né? Você vê que não tem diferença, você só tem que ter esse vínculo e essa espiritualidade, essa energia com o Criador, com a criação, com o que você acredite. Então, isso torna-se uma vacina, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre assim, isso. Se eu não me engano, acho que esse 12 Passos, se eu não me engano, é de uma instituição, se eu não me engano, se é do governo municipal de Santa Catarina. Não é? Não é isso mesmo? De Santa Catarina, né? Espiritualidade e saúde. É muito bacana, sabe? Falar com carinho, com atenção. Isso aí é ótimo, é ótimo. Eu adorei, fiquei ótimo. lendo várias vezes. Sim, e você assim. fala assim, o que tem aqui de tão... As pessoas querem, às vezes, algo muito mágico, né? O ser humano tem isso, né? Eu vou tomar essa vitamina e eu vou ficar saudável. Eu terminei minha especialização em nutrição oncológica há pouco tempo. E as pessoas ficam assim, mas o que eu tenho que fazer para prevenir o câncer? E se você for pegar, né? O INCA tem, alguns órgãos, né, responsáveis de oncologia tem. Sim. Não tem nada muito mágico. As pessoas querem algo mágico. Você vai pegar lá atividade física, comer frutas, verduras e legumes, tomar Sim. sol regularmente, ter uma vida saudável, diminuir o seu nível de estresse, né, que seja com terapia ou com algum esporte que você goste ou conversando com os amigos, da forma que você encontre uma forma de modular esse estresse. Então, assim, aí às vezes eu mostro para os pacientes, eu falo assim, o que você vê de mágico aqui? Nada. É o que a gente já sempre ouviu. Agora, como que a gente vai incluir isso na nossa vida? E esses 12 passos, quando eu fui lendo, você fica esperando alguma coisa nova, mágica. E não. É só você amar o seu filho, tá ali presente, curtindo com ele os momentos que são importantes, um dever de casa, o dia a dia, né? Isso foi realmente algo muito interessante. Em relação à bebida alcoólica, como eu falei, a gente tem que pensar muito, não só a bebida alcoólica, mas as drogas. Não é só preto ou branco, tem que ser uma coisa complexa, uma coisa fina. É isso aqui, não. Tem tons de cinza, tá? Tem caminhos. A gente tem que preparar nossos jovens para dizer não, para dizer sim à vida, para eles serem capitão do seu navio, da sua alma, do seu destino, para eles fazerem melhores escolhas. Eles vão errar. Na hora que ele errar, ele tem a certeza que os pais vão estar ali do lado para poder ajudá-los. Eles precisam simplesmente de orientação. Eu vou te dar um exemplo. Eu estive na Igreja Católica há alguns anos, junto com o amigo Roberto. Fiz até um curso na AMAN de Dependência Química em 2009, com ele, na AMAN, e foi muito legal. Ele é tenente na AMAN e ele também trabalha com dependência química, então a convite da Igreja Católica na Ponte Alta foi eu e o Roberto fazer uma palestra. E nessa palestra, fizemos uma palestra muito legal com jovens, não é? Com a juventude, com a mocidade assim, da igreja. E no final tinha almoço, uma feijoada. Nisso que tinha almoço e feijoada, tinha caipirinha e cerveja. Ó. Aí o Roberto acabou de falar com os jovens na igreja, bate-papo gostoso, eles falando e tal. Daqui a pouco chamaram a gente, vamos almoçar, tá, vamos sim e tal. Aí um amigo meu chamado Nicolau falou comigo, Marcelo, ó, já tá surgindo efeito já o que vocês falaram com os jovens, olha o que eles estão fazendo. Aí nós olhamos assim, eles tinham enquadrado jovens, tinham enquadrado o padre e o diácono, né, que fala, né? Uhum. Por que tinha bebida alcoólica dentro da igreja naquele evento. Aí eu olhei pra mim assim, ó, graças a Deus, depois daquele dia, o padre da paróquia proibiu qualquer festa com bebida alcoólica na igreja. Olha que exemplo da Igreja Católica, da sobriedade, bacana. Uhum. Alguns tempos depois, você lembra que tinha festa em Niterói? Tinha briga, que é a confusão ali da Igreja Santo Antônio. Uhum. Já começou a caminhar nas igrejas pequenininhas até chegar ali. Você pode ver que hoje qualquer evento da Igreja Católica não tem bebida. Mas começou com a gente fazer um trabalho de orientações como vocês fazem. Sim. Como é importante levar umas informações. E eles exigiram para os responsáveis, para os pais, para os dirigentes espirituais, que ali não era o local de ter bebida alcoólica. Gente, foi lindo, maravilhoso. Muito legal. Muito bom, né? Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente também sobre esses espaços, né? Que os adictos, né? Que os dependentes vão, como o AA, o NA. Sim, sim.
Just for Today, né? Só por hoje, né? Muito legal é o NA, o AA. Eu sou um amigo do AA e do NA. Na minha instituição, o Centro Espírita Caminho da Luz. Mando um abraço para a Edith, nossa psicóloga querida, né? Esposa do Dr. França, muito experiente, uma das pessoas mais experientes que eu conheço, ela, a doutora Neuza, nesse em breve tema. A Edith estará aqui conosco. Sim, a Edith a gente tem que trazer ela sim. Eu tenho certeza que ela vai colaborar muito. E a gente também participa lá do grupo Renascer, essa dinâmica de a gente conversar. Vou falar do meu grupo Renascer, porque lá tem dependentes químicos e codependentes. Os familiares, Os familiares. É uma coisa impressionante, porque quando você mistura esses grupos, o que fala ali fica ali, tá, gente? Claro. Eu não posso entrar em detalhes. Mas, assim, às vezes um depoimento de um usuário mexe o coração de uma mãe. Eles falam mesmo, a gente é manipulador mesmo, fiz cada coisa com a minha mãe e tal. Aí depois aquela mãe entende que o filho faz a mesma coisa, e quando é o inverso, o depoimento de uma mãe que chora, das dificuldades, das noites sem dormir, de preocupação, aí também mexe com aqueles que estão em tratamento de início, porque eles fazem a mesma coisa. A negação, eles estão com dificuldade de admitir. Então ali isso começa a se abrir, e ali não tem julgamento, que são todos dependentes químicos. Eu falo isso porque eu falo que eu sou ainda em recuperação até hoje, né? Que eu já tenho 18 anos que eu não faço uso de álcool. Quer dizer, você podia dividir um pouquinho com a gente da sou sua adicto história, em 18 recuperação, anos, 18 então. anos, só por hoje, você entendeu? Só por hoje, que eu evito a primeira dose. Então é assim. E a gente pode ver que a dependência química vale para os jovens, que ela não tem cura. Só por hoje evita a primeira dose, amanhã só por hoje evita a primeira dose, e assim vai. Eu tenho que admitir que eu sou impotente perante o álcool. Se eu tomar uma dose, perdeu o Marcelo. Acabou, uma dose não vou tomar. Aí vai ser muito difícil. Então, diferente das outras doenças, você vai ver o pessoal do AA e do INEA admitindo que é um doente em recuperação. Como o álcool é grave. E outra coisa, mas a gente, com a espiritualidade que você falou, a gente consegue admitir, consegue acreditar que nós temos uma força divina, suprema, que nós temos Deus. A espiritualidade do ar ajuda no tratamento. É muito bacana cada passo. A primeira vez que eu fui, fiquei assustado, né? Se você quiser beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Depois eu fui entender o contexto. As pessoas têm que querer, têm que admitir, para ela começar a fazer o tratamento dela. E só por hoje, todo dia, um pouquinho de cada vez. É isso mesmo. Responde aí. Respondido. Com certeza. Marcelo, a gente tem a RAPS, né, que é a Rede de Apoio Psicossocial na Saúde, e a gente gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a garantia do acesso à saúde e à assistência social para as pessoas que fazem uso de drogas. A RAPS, essa Rede de Atenção Psicossocial, ela está ampliada. O último curso agora na Senad, agora de conselheiro e de conselheiro de independência química, que também você fez? Estava lá. Ótimo, então a RAPS, essa Rede de Atenção Psicossocial, ela tem que focar no usuário, nos direitos e nas garantias, não na droga. Nisso, nós temos uma grande rede hoje. Nós temos Associação de Aposentados, nós temos Centro Espírita Caminho da Luz, Irmãs Zilá, Guerreiros da Fé, nós temos a FOA, temos a UF, temos vários órgãos que trabalham com dependência química. E uma coisa que é muito importante para o dependente químico, ele ter, a gente fala assim, possibilidade de ser acolhido por toda essa rede. Não só a rede governamental, que a gente pode dizer assim, a saúde mental, o CAPS-AD, o posto de saúde, mas ele ter também o acesso coletivo e social na igreja, no esporte, nas instituições que estão ali, a gente fala no meio social que ele vive, apoio familiar. Isso tudo é a garantia. Então a gente não pode focar na droga, a gente tem que focar no usuário e garantir seus direitos, garantir o acesso à saúde com qualidade, com tratamento, com investimento, até que ele possa ser recuperado de uma doença que é muito grave, que é a dependência química. Eu tive há pouco tempo lá no Cidadão Volta Redonda, foi no Monte Castelo com moradores de rua, e foi muito legal. Nós fomos lá fazer um bate-papo, né? E foi eu e a Scarlett,
que é a nossa secretária do Comuda e que representa a OAB. Scarlett já esteve aqui no nosso podcast. A Scarlett é maravilhosa. De vez em quando ela me convida, a gente faz trabalho, ela é missionária, faz trabalho nas igrejas evangélicas, a gente faz um trabalho, uma dinâmica muito bacana. E chegando lá, a gente conversamos com ele, brincamos, conversamos, falamos mais, trazendo isso para mais próximo. Aí cheguei lá, encontrei vários amigos, jogou futebol comigo. Quando me viu, fui lá dar um abraço neles, feliz por ele estar lá. E lá eles trouxeram dignidade, eles trazem dignidade, tem um cafezinho, tem um bate-papo ali, tem um salão para cortar cabelo, as meninas outro salãozinho para fazer uma maquiagem e tal. E eles interagem ali, uma boa alimentação. Você tem que ver como são gente, cara. Você entendeu? Tirou a droga, eles estavam sem fio de drogas, que é muito cedo, né? Então, um banho, uma alimentação. Pô, são pessoas maravilhosas. Elas precisam disso, precisam desse cuidado. Não é pilantra, vagabundo, não vale nada. Não é bem isso, não. A gente precisa começar a proteger essas pessoas de uma forma que elas precisam de ajuda. Precisam de nossa compaixão. Não é ter o olhar de preconceito, e sim de entender que ali é um ser humano que a gente tem como poder auxiliar ele, né? Dentro dessa intenção de se recuperar. Né? Ao invés da gente discriminar, a gente precisa trabalhar para que eles tenham a possibilidade de resgatar a dignidade humana deles. Isso. Né? E dentro da RAP, você pode ver que as casas de acolhimento, que a gente fala comunidade terapêutica, agora a gente fala casa de acolhimento, que está inserido dentro do RAPS. Vocês também estão inseridos. Sim. Nutricionista, não é? Dentista, a gente fala saúde oral, da dignidade, não é? Psiquiatra, psicólogo, atendimento, estudo. A alimentação, ela tem um impacto enorme na recuperação de um organismo que, né, na grande maioria das vezes está muito danificado pelo uso abusivo, né, das substâncias. Então, eu sou suspeita para falar o poder da nossa alimentação, a mudança da nossa alimentação nesse aspecto, né, da dependência química. Sim. Antes de chegar para o final, eu queria falar uma coisa, uma técnica que eu utilizo muito, que é muito legal. Não sei se vocês conhecem, é a técnica de Duque de Wellington. Não, eu não conheço. A dependência química, eu usei muito isso, né? A gente anota uma folha, falando pro dependente químico. Aí eu parei de beber. Os prejuízos, os prejuízos, né? E os pontos fortes, pontos fracos de eu parar de beber. Você entendeu? Os prejuízos que eu estou causando na minha vida. Então eu anoto. Perda de controle financeiro, dívida, vários problemas que me traz. E depois do outro lado aquilo que eu vou conquistar, não é? Vida financeira, respeito, saúde e tal. A gente precisa trabalhar muito isso. E há pouco tempo também eu tenho conversado com alguns jovens e é muito legal ir pais. Por exemplo, o filho quer sair. É a mesma técnica, só que a gente faz de forma diferente. Você pega uma folha em branco, você quer ir para uma festa, igual a sua menina falou. Então anota aqui, o que você deseja fazer na festa? Vai colocar, eu quero dançar, vou dormir na casa da amiga, vou experimentar um drink, vou namorar, vou beijar. Anota lá o que ela... E você vai conversar com ela. Beber não por isso. Você pode falar do estatuto da criança ou adolescente com ela. Pode mostrar, tá? Beber não vai dormir na casa da amiga. Você entendeu? Tal hora tem que estar em casa, assim. Não quero que você vá na festa, não quero que você liga para os donos da festa. Não, eu vou ligar para saber se vai ser servido de bebida alcoólica, se vai ter supervisão de um adulto. Depende da resposta, sua filha nem lá vai. E se alguém passar mal, se acontecer alguma coisa, você tem que me informar. Você vai negociar. Mas negociar, gente, não é o terror, não, né? Senta aqui, escola, alguma coisa. Senta aqui que eu vou falar com você. Não, momento descontraído. Vai no parque onde ninguém vai interromper. Você e o seu esposo, o companheiro, com a criança. Ou se não, dentro do carro viajando. Eu queria conversar com você. Você quer ir naquela festa, né? De 15 anos, assim, mas esse é o meu limite. Ou melhor, você pede para escrever o que ele deseja na festa. O que você quer fazer? Eu quero ir na festa, então tá bom. Aí aquilo que você achar inconveniente, você risca. E anota o que você espera dele. E devolve a folha para ele. Espera ele, porque ele vai ver. Vai olhar assim, bebê, não vai dar eu certo. Minha mãe não topa isso não. Dormir? Pô, mãe, não dormir. Não, vai dormir em casa.
entendeu? Como que chama? Muito legal. A gente fala assim, né? Na verdade, eu falei de Duque de Wellington, porque era um estrategista, né? Inglês, que durante a guerra ele deu os pontos positivos e fracos, para ele poder ganhar uma guerra. Armamento, logística, ele sabia os pontos positivos do oponente, como dele também, e os pontos fracos. Ele já tinha noção. Mas o interessante é você conversar, é uma forma esclarecedora de você conversar e botar limite. Ó, isso pode, isso não pode, por isso, aqui. E confia em você. Você entendeu? É claro que o pai não pode permitir certas coisas. O pai não pode ser amigo. O pai tem que ter responsabilidade. Exatamente. Muito bom. Eu gostaria de pedir para você falar o que você entende, né? A gente entende que a nossa política pública para dependência química já tem, né, bastante normativa, mas o que você acha de melhoria? O que você propõe de melhoria? O que você tem para falar sobre isso? A grande verdade, né? Nós já demos um passo muito grande, principalmente no conselho, principalmente na atitude, né, muito positiva do nosso governante, nosso gestor. Não tem só agradecer pela sensibilidade, pela responsabilidade do nosso prefeito Neto. A secretaria é um grande avanço. Nós do conselho, nós já demos um passo grande também. A gente já conseguimos desenvolver nosso fundo. Já temos estatuto, já temos uma comissão, tudo caminhando direitinho para a gente receber investimento não só governamental, da esfera municipal, estadual e federal, como também particular, de empresa, para investir na política de drogas, para investir no observatório, na prevenção. Isso é muito bacana. Então nós estamos começando a ficar preparados para receber investimentos, já preparando para o futuro e de políticas de cuidado, de prevenção. Isso já é um grande avanço. E também queria muito pontuar, esclarecer que nós temos uma pessoa excepcional, a doutora Neuza Jordão, pela experiência dela, pelo conhecimento, da forma que ela está conduzindo. E também a oportunidade da gente estar trabalhando juntos, o Conselho trabalha junto, né? Bem assim, parceiro com a Secretaria e com o governo. Toda semana, quando a gente tem que ir no estado do Rio, a prefeitura cede a condução, os motoristas levam, são super simpáticos, tem paciência, né? A gente fica lá no Rio. No Rio, Volta Redonda é uma cidade que tem o certificado de ser uma cidade preventiva, é uma cidade onde você busca auxílio, você tem ajuda. Tanto que o projeto de vocês é dentro do nosso município, se alguém bater na porta, é atendido com carinho, com atenção. Quer dizer, alguns municípios não temos isso. Alguns municípios vizinhos não têm conselho atuante. Não participa do conselho estadual. Não tem coordenadoria, não tem secretaria. O máximo que tem é um CAPS-AD. E tem muita dificuldade. Tanto falando sobre essas políticas, a gente tem sim um panorama. Até trouxe para vocês aqui um relatório anual do conselho, né? A gente se reúne, os cursos, você entendeu? São bastante coisa legal. As nossas conferências realizadas, as comissões, palestra, visita nas instituições. Aqui nós tivemos lá no nosso Guerreiros da Fé. Tive também foi na empresa Hematec, falando com os funcionários. Aqui o SCAD falando lá com o Projeto Cidadão. Isso tudo é registrado, só o nosso trabalho. Em documentação vai para o GEGORM, vai para o governo municipal, e nós só temos recebido, graças a Deus, elogios e estímulo do nosso prefeito, dos amigos da secretaria, para que a gente continue com esse trabalho que é muito sério. Com certeza, é necessário, né? Sozinho a gente não consegue fazer nada, tem que ser juntos. Exatamente. Aí a gente agradece a Associação de Aposentados, Irmã Zelá, Centro Espírita Caminho da Luz, Guerreiros da Fé, as igrejas evangélicas que participam com a gente, as comunidades terapêuticas,
Nossa, são tantos. Sindicatos metalúrgicos. Nossa, é muita gente lá. UF, a professora Cláudia, né? Sim. Não é? E é muito importante que a cada dia que passa tenham mais instituições a agregar nesse trabalho, né, de amplitude, que a cada dia tem a necessidade de crescer e crescer para poder dar bons frutos, né, no futuro. Marcelo, a gente tem muito a te agradecer por essa conversa esclarecedora. O seu trabalho no Comudo e nas políticas públicas, ele é essencial. Obrigado. E conte conosco nessa parceria. Para você que está nos assistindo, continue seguindo circuitopelavida.com.br, assista os episódios anteriores no YouTube, no nosso canal do YouTube. Marcelo, eu também gostaria de te agradecer. Foi realmente muito interessante, muito enriquecedora essa nossa conversa. Sim. Obrigada. Eu que gostaria também de agradecer vocês a oportunidade. A gente pode voltar para conversar mais. Será um prazer. Na área da assistência social, às vezes as pessoas se assustam, né, com a nossa fala. A nossa fala é de direito, de garantia. A gente entender no contexto social, histórico, como a droga tem envolvido as famílias, mas nós temos uma saída. A gente tratar as pessoas com respeito. Você falou de uma coisa que fortalece muito a família, a espiritualidade, a religião. Isso protege o jovem que pensa no amor, não quer fazer mal ao outro. Por isso que hoje os jovens aí, têm muita preocupação com amigos. Eles podem até sair e tal, fazer a diversão deles, e ver outro amigo bêbado, eles ficam preocupados, eles querem cuidar. Mas precisamos ensinar os sinais, o corpo de bombeiro é amigo, a ambulância é amigo, o policial é amigo, não está ali para bater em ninguém, muito pelo contrário, eles são excepcionais, salvam vidas e estão ali para ajudar. O que aconteceu? E, mais uma vez, voltando, bombeiro principalmente, chamou o bombeiro, não desliga o telefone, informa, ó, eu tô aqui na vila, tô perto de Chafariz, tô assim, tô do lado da rua aqui, tem um número aqui e tal, aquela coisa toda, mantenha, que o bombeiro vai orientar, ó, conversa com ele, não deixa ele se apagar, conversa com ele, fala que tá bem, que nós estamos chegando, e assim para qualquer tipo de acidente. Qualquer tipo de acidente, conversa, fala que você tá do lado, que os médicos vão chegar, que ele vai ficar bem. Não se assusta, não fica nervoso, não desespere. Você entendeu? É muito legal quando você ensina, são básicos na saúde. Socorros, né? Acidente na residência, um acidente com familiar, alguém embriagado, principalmente no carnaval, tá? A gente pede muito para Deus que tenha poucas ocorrências e que os jovens sejam responsáveis, e os pais também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa esclarecedora, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Então, Cristiane e Angélica, vou fazer uma demonstração. Você havia me perguntado sobre a lei seca. A lei seca ela existe para garantir a segurança do condutor e também da nossa população e daqueles que estão nas vias públicas e também nas rodovias. Isso aqui é um óculos que foi desenvolvido nos Estados Unidos por um policial e um cientista, que ele faz a simulação de quem fez o uso de álcool acima do limite. A gente fala já na intoxicação já alcoólica. Aí, essa simulação que é importante a gente fazer, e às vezes eu faço com o jovem, para ele ver como é que ele coloca em risco a vida dele e das pessoas. Se você quiser fazer o teste, por gentileza. Imagina que você está dirigindo, fica aqui. Imagine que você coloca o óculos, imagine que você está dirigindo e que você tem que seguir nessa faixa. Olha para a faixa vermelha e pode relatar para a gente o que você está vendo. A faixa? Você consegue? Você está vendo quantas faixas, quantas luzes? Estou vendo tudo daqui. Quantas faixas? Duas. Mas só tem uma. É? Só tem uma. Quando essa daqui... Nossa, realmente, você não consegue. Você imagina se sob a direção do carro, você tem que entrar numa curva. Ou eu não sei se você está aqui ou se você está aqui. Exatamente. Você imagina por que a pessoa desce em São João e entra dentro de uma farmácia, ninguém consegue explicar. Ela altera por que tem tanto acidente de de carro? né? Nossa, altera realmente. O controle da velocidade, a luz. Essa é uma simulação de quem está dirigindo alcoolizado à noite, tá? Olha. Impressionante, né? Pode falar com a experiência.
Como a gente coloca a vida das pessoas em risco, né? Se dirigir, não beba. Se beber, não dirige. Você não coloca só a Gente sua do vida. céu. Tem duas faixas. Exatamente. Nossa, Uma via são pública muitos você filhos. dirigindo. Quantos carros você vai ver? Quantos? Um monte, parece que é. Muitos. Não sei nem. Olha pra luz atrás dele. Nossa, gente, como incomoda. É por causa do farol bate, não farol, É então você aí vê um que monte de você luz, vê um aí monte você de fica... luz. Nossa, o campo de visão fica completamente fora de foco. Temos um óculos também que é sobre quem faz uso da maconha, da heroína. A As faixa pessoas realmente a heroína dá a é uma intenção coisa de impressionante. duplicidade. Tem um monte de Muito coisa pela vida. interessante. Muito interessante. Pode falar, pode falar. Se você beber, não dirija. Se você dirigir, não beba. Não coloque a sua vida e a vida das pessoas em risco.